Imagine abrir o Facebook numa tarde qualquer e de repente se deparar com uma foto que muda completamente a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Marlene, uma senhora de 68 anos, quando rolava distraidamente a sua linha do tempo e encontrou algo que simplesmente parecia impossível de acreditar. Afinal, como reagir quando você descobre que o seu próprio marido se casou com a sua neta? Como isso pôde acontecer? Como ninguém da família percebeu antes? E o que teria levado um homem de mais de 70 anos a oficializar uma união tão polêmica e, no mínimo, inacreditável? Essas são as perguntas que deixaram não só Dona Marlene em choque, mas toda a vizinhança, os amigos da família e, mais tarde, milhares de pessoas nas redes sociais. Mas o que mais impressiona não foi apenas o casamento em si, mas a reação inesperada dessa mulher, que surpreendeu até quem já conhecia sua personalidade forte. Prepare-se, porque essa história não é só um caso de família. Ela é um verdadeiro escândalo que vai te fazer questionar. Será que a gente realmente conhece quem está ao nosso lado? Até onde alguém é capaz de ir para esconder segredos? E, principalmente, como uma família pode sobreviver depois de um acontecimento tão devastador? O que parecia um simples deslize virou uma das descobertas mais inacreditáveis já vistas em uma rede social. E a reação dessa senhora foi algo que ninguém poderia prever. Dona Marlene estava em casa, no seu sofá já um pouco gasto pelo tempo, tomando seu café preto bem forte, como fazia todas as manhãs. O celular vibrava de tempos em tempos com notificações do Facebook, aquela rede social onde ela passava horas vendo fotos de parentes, receitas e lembranças antigas. Foi quando uma postagem diferente chamou sua atenção. Uma foto de casamento, com direito a vestido branco, buquê e um noivo de terno. Ela sorriu por um instante, achando que se tratava de mais uma amiga distante casando a neta. Mas ao aproximar a tela, seu coração simplesmente disparou. O noivo da foto era ninguém menos do que seu próprio marido, seu Álvaro, de 72 anos. E a noiva era a sua neta mais nova, Camila, de apenas 22 anos. O choque foi imediato. Dona Marlene esfregou os olhos, pensando que talvez fosse uma montagem, uma brincadeira de mau gosto. Mas quanto mais olhava, mais nítido ficava. Era real. As alianças brilhavam nas mãos deles. O beijo na cerimônia havia sido registrado, e dezenas de comentários parabenizavam o casal apaixonado. Isso não pode ser verdade, murmurava ela, com a respiração pesada, como se faltasse ar. O que mais doía não era apenas o ato em si, mas o detalhe cruel. O casamento havia acontecido 2 meses antes. E ninguém, absolutamente ninguém da família, havia contado nada a ela. Como algo tão sério pôde ser escondido? Será que todos estavam contra Dona Marlene? Ou será que ela havia sido a última a saber de um segredo que corria pelas costas dela há anos? O estômago embrulhou. A mão tremia. Naquele momento, ela não sabia se chorava, gritava ou se simplesmente desligava o celular e fingia que não tinha visto. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Em vez de desabar, Dona Marlene tomou uma decisão imediata. E foi essa reação que deixou todos em estado de choque. Dona Marlene largou o celular no sofá e ficou parada no meio da sala, com os olhos fixos no nada. O silêncio da casa parecia gritar em seus ouvidos. O coração batia acelerado, como se fosse explodir a qualquer momento. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ela não teve um ataque de choro, nem uma crise de desespero. Dona Marlene era conhecida na vizinhança por sua postura firme, sempre encarando os problemas de frente. E naquele instante, algo dentro dela se transformou. Com passos firmes, ela voltou a pegar o celular, respirou fundo e começou a vasculhar cada detalhe da publicação. Comentários, curtidas, compartilhamentos. Todos estavam ali elogiando o casal, desejando felicidade e até fazendo piadinhas sobre a diferença de idade. Mas o que mais a intrigou foi perceber que parente próximo também havia comentado. Uma prima distante deixou emojis de coração. Um tio escreveu: "O amor sempre vence." E até uma sobrinha de Marlene havia compartilhado a foto com a frase: "Casal lindo demais." Foi nesse momento que uma pergunta tomou conta da mente dela. Será que toda a família sabia?
Menos ela, a sensação de traição se multiplicava. O marido, com quem dividiu 40 anos de casamento, tinha conseguido esconder não só uma relação, mas um casamento inteiro, e ainda por cima com alguém do próprio sangue. E a neta, aquela menina que Marlene carregou no colo, que dava presentes de aniversário, que ajudava nos trabalhos da escola, agora surgia como a nova esposa de seu avô. A decisão dela foi imediata, não iria se calar. Pegou a bolsa, colocou o celular dentro, amarrou o cabelo e saiu de casa. Não disse para onde ia, não ligou para ninguém. Mas dentro dela já estava claro. Ela iria atrás da verdade, custasse o que custasse. E foi exatamente nessa busca que um detalhe surpreendente surgiu. Um detalhe que poderia explicar como tudo começou. Mas afinal, como essa relação improvável se formou? E o que poderia ter levado Camila, uma jovem cheia de vida, a se casar com o próprio avô? As respostas começariam a aparecer, mas não da forma que Dona Marlene esperava. Dona Marlene não era do tipo que deixava perguntas sem resposta. Determinada, foi direto para a casa de uma vizinha que sempre sabia das fofocas da região, Dona Lourdes. Assim que chegou, antes mesmo de tocar a campainha, escutou risadinhas vindas da varanda. Eram duas mulheres comentando justamente sobre a foto que circulava no Facebook. Eu ainda não acredito. A própria neta, gente. Isso não pode ser coisa de Deus. E pior, com festa, com juiz de paz, com tudo certinho. Eu vi as fotos no álbum completo. Você viu também? O coração de Marlene disparou. Então não era uma montagem. Não era um boato. O casamento havia acontecido de verdade, de forma oficial, diante de várias pessoas. Quando entrou na casa, Lourdes tentou desconversar, mas não teve jeito. Você sabia, Lourdes? Todo mundo sabia. Menos eu? Questionou Marlene com os olhos marejados. A vizinha suspirou fundo e, depois de um silêncio constrangedor, confirmou. Marlene, eu não sabia como te contar, mas sim, esse casamento aconteceu. Foi em segredo, só alguns convidados, e olha, a Camila parecia apaixonada de verdade. Eu mesma não entendi nada. Apaixonada de verdade? Aquela frase ecoou na cabeça de Marlene como uma martelada. Como uma jovem de 22 anos poderia estar apaixonada por um homem de 72 que, além de tudo, era seu avô? Seria amor, interesse, manipulação. A partir dali, Dona Marlene começou a investigar cada detalhe. Voltou para casa, abriu o computador e entrou em grupos da cidade, perfis de conhecidos e álbuns compartilhados. Foi então que encontrou uma foto que a deixou intrigada. Meses antes do casamento, seu Álvaro e Camila já apareciam juntos em diversos lugares. Jantares, viagens curtas e até mesmo em bares da região. E o mais impressionante, em várias dessas fotos eles não escondiam a intimidade, trocando olhares e até abraços. Ou seja, o romance não havia começado de repente. Estava acontecendo havia muito mais tempo do que Marlene podia imaginar. O coração dela se dividia entre a raiva e a curiosidade. Mas o pior ainda estava por vir. Nas mensagens públicas havia comentários de pessoas próximas insinuando que o casal se entendia há anos. Será que esse relacionamento já existia enquanto Marlene ainda vivia normalmente com Álvaro em casa? Será que a neta vinha escondendo esse segredo durante visitas de família, abraços e sorrisos? As peças começavam a se encaixar, mas de forma cruel. E uma descoberta ainda maior estava prestes a acontecer. O motivo que teria levado Camila a aceitar esse casamento improvável. Enquanto vasculhava as redes sociais, Dona Marlene começou a notar um padrão inquietante. As viagens de Álvaro e Camila não eram simples passeios em família. Eram viagens pagas por ele, com hospedagens caras, restaurantes sofisticados e presentes luxuosos. Em várias fotos, Camila exibia bolsas de grife, joias discretas, celulares de última geração. Tudo isso parecia incompatível com a vida simples que a neta sempre levara. Até então, Camila morava com a mãe em uma casa modesta, trabalhava de forma temporária em uma loja e sonhava em juntar dinheiro para estudar fora. De repente, surgia nas fotos com uma vida que não condizia com sua realidade anterior. O que mais chamou a atenção de Marlene foi um detalhe específico. Em uma das postagens, Camila agradecia ao seu grande amor por ter financiado sua matrícula em uma faculdade particular caríssima.
Nos comentários, pessoas próximas parabenizavam o casal unido que enfrenta tudo junto. Era evidente que havia mais do que sentimentos envolvidos naquela relação. Álvaro não apenas havia conquistado a neta, como também se tornara seu provedor. Dinheiro, presentes, status social, tudo estava sendo colocado na balança. Aos poucos, Marlene foi percebendo que aquilo não era apenas um romance inesperado, mas sim uma aliança que envolvia interesses financeiros. Álvaro, já aposentado, havia recebido recentemente uma indenização de um processo antigo trabalhista. Esse dinheiro, que Marlene acreditava estar guardado para a família, estava sendo usado para sustentar a nova vida da neta ao lado dele. A revolta tomava conta dela, mas junto com a raiva vinha também um choque silencioso. Não era apenas a traição amorosa que a destruía, mas o fato de sua própria neta ter aceitado e, de certa forma, arquitetado aquele plano junto com Álvaro. Naquela noite, sozinha em casa, Marlene revisitou os últimos anos de casamento, os sumiços inexplicáveis, os telefonemas às escondidas, as desculpas para não estar presente em reuniões familiares. Tudo agora fazia sentido. Álvaro não estava apenas distante, estava vivendo uma vida paralela dentro da própria família. Mas o que Marlene ainda não sabia é que o casamento entre Álvaro e Camila havia causado uma divisão silenciosa entre os parentes. Alguns estavam apoiando os dois abertamente, enquanto outros se sentiam envergonhados e revoltados. Essa rachadura dentro da família iria explodir de vez quando ela resolvesse confrontar todos em público. No dia seguinte, Dona Marlene acordou mais decidida do que nunca. Não suportava mais carregar aquela angústia sozinha. Pegou o telefone e mandou mensagens para todos os parentes próximos, filhos, sobrinhos, irmãos. Convocou uma reunião na casa da filha mais velha, alegando que precisava falar de algo urgente e inadiável. Quando todos chegaram, o clima já estava pesado. Alguns sabiam do que se tratava, outros fingiam não saber. Marlene entrou na sala com o celular em mãos, abriu o Facebook e mostrou a foto do casamento estampada na tela. O silêncio foi imediato. Alguns desviaram o olhar, outros engoliram em seco. Com a voz firme, ela disparou. Vocês todos sabiam disso? Vocês acham normal o que aconteceu? O meu marido, o pai de vocês, casado com a própria neta? A filha mais velha tentou intervir pedindo calma, mas Marlene não queria calma. Ela queria respostas. Foi então que a verdade veio à tona. Parte da família já estava ciente do casamento desde o início. Alegavam que não sabiam como contar para ela, pois tinham medo de sua reação. Essa revelação foi como uma facada. Não era apenas a traição de Álvaro e Camila. Era também a cumplicidade silenciosa de parentes que preferiram se calar. O clima se tornou insustentável. Houve gritos, acusações, lágrimas. Alguns parentes defendiam Álvaro, dizendo que o amor não escolhe idade nem parentesco, enquanto outros se revoltavam com a situação, considerando aquilo uma aberração que manchava o nome da família. Marlene, tomada pela dor e pela raiva, bateu na mesa e declarou: "Se vocês querem aceitar isso, problema de vocês, mas eu não vou engolir essa vergonha calada. Esse casamento vai cair, custe o que custar." A partir desse momento, não havia mais volta. Ela não apenas se colocava contra Álvaro e Camila, mas também contra uma parte da própria família que havia normalizado a situação. Foi então que um detalhe surpreendente surgiu durante o confronto. Um dos sobrinhos revelou que o casamento não havia sido apenas uma cerimônia simbólica. Tinha sido registrado oficialmente em cartório. Documentos, assinaturas, tudo legalizado. Marlene sentiu as pernas tremerem. Aquilo não era mais um simples escândalo familiar exposto em redes sociais. Era algo formalizado com peso legal, que poderia trazer consequências ainda maiores para todos os envolvidos. A sala ficou em choque. O grito de Marlene ecoou: "Isso não vai ficar assim." Depois do confronto com a família, Dona Marlene não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, com os olhos vermelhos e a mente fervendo. Pela manhã, tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. Procuraria um advogado. Naquela mesma semana, entrou em contato com o Dr. Henrique, um profissional respeitado da cidade, conhecido por lidar com casos de família. Ao ouvir a história, o advogado ficou incrédulo, mas confirmou algo que deixou Marlene ainda mais abalada.
Sim, o casamento estava registrado legalmente em cartório. Henrique explicou que, pela lei, uniões entre parentes diretos como avô e neta não deveriam ser reconhecidas. Mas, de alguma forma, Álvaro e Camila tinham conseguido oficializar a união. Esse detalhe levantava suspeitas de fraude ou manipulação de documentos. Com essa possibilidade em mãos, Marlene autorizou o advogado a iniciar um processo para anular o casamento. Seria uma batalha longa, mas ela estava disposta a ir até o fim. Enquanto isso, a notícia começou a se espalhar pela cidade. O escândalo que antes circulava apenas no Facebook e nos cochichos de vizinhos, agora ganhava espaço em rádios locais e grupos de WhatsApp. O nome da família estava em todos os comentários. Uns criticavam duramente Álvaro e Camila. Outros defendiam dizendo que era apenas amor. O clima se tornava insustentável. Camila, pressionada pelas fofocas, fechou suas redes sociais. Álvaro, por sua vez, aparecia cada vez menos em público, tentando se esconder da exposição negativa. Mas foi durante a investigação do advogado que uma revelação ainda mais sombria veio à tona. O cartório onde o casamento havia sido registrado já tinha histórico de processos por irregularidades. Isso levantava a hipótese de que alguém poderia ter facilitado ou até mesmo recebido algo em troca para permitir que aquela união fosse oficializada. Ao saber disso, Marlene teve a confirmação que precisava. Não se tratava apenas de uma paixão inesperada ou de um escândalo familiar. Havia algo muito mais profundo e obscuro por trás da união de Álvaro e Camila. Determinada, ela prometeu a si mesma que não descansaria até expor toda a verdade. O que ela ainda não sabia era que, ao mexer nesse vespeiro, colocaria em risco não apenas sua reputação, mas também sua própria segurança. À medida que o processo começava a avançar, Dona Marlene percebeu que não estava lidando apenas com um drama familiar. A cada nova movimentação na justiça, surgiam pressões inesperadas. No início foram ligações anônimas, sempre à noite. Do outro lado da linha, uma voz masculina dizia poucas palavras antes de desligar. "Deixa isso pra lá, Dona Marlene. É melhor pra senhora." Em seguida vieram bilhetes deixados na porta de sua casa. Frases curtas, escritas à mão, que soavam como avisos. "Não mexa onde não deve. E o passado deve ser enterrado." Ela sentia o peso da intimidação, mas não se deixou abalar. Continuava visitando o escritório do advogado, levando documentos, recolhendo provas, fortalecendo seu processo. O que mais a surpreendia era perceber que algumas dessas pressões vinham, indiretamente, de dentro da própria família. Parentes que antes se calavam começaram a insistir para que ela desistisse. Alegavam que o escândalo já estava grande demais, que as pessoas comentavam em todo canto, que a família estava virando alvo de piadas. Para eles, deixar o assunto morrer seria o caminho mais prudente. Mas Marlene não aceitava. Cada palavra de pressão só aumentava sua determinação. Para ela, ceder seria o mesmo que legitimar a traição e a vergonha. Foi nesse clima que um episódio marcante aconteceu. Certa manhã, ao sair de casa, encontrou o muro pichado com a frase: "Velha recalcada, aceite o amor dos dois." Aos olhos dos vizinhos, aquilo foi um choque. Muitos começaram a se perguntar quem teria feito tal coisa. Teria sido alguém da própria família? Um conhecido tentando defendê-los? Ou até mesmo pessoas contratadas para intimidá-la? Marlene, em silêncio, respirou fundo diante da parede rabiscada. Não chorou. Não desabou. Apenas limpou a pichação com as próprias mãos e seguiu em frente. Por dentro, porém, já sabia. Quanto mais mexesse naquele casamento, mais segredos escuros viriam à tona. E foi justamente nesse momento de tensão que o advogado trouxe novas provas, revelando algo que poderia mudar completamente o rumo do caso. Depois de semanas de investigação, o advogado de Dona Marlene, Dr. Henrique, finalmente chamou-a para uma reunião reservada em seu escritório. O semblante dele estava carregado, e os papéis sobre a mesa denunciavam que algo grave havia sido descoberto. Com calma, ele revelou que havia conseguido acesso à documentação oficial do casamento de Álvaro e Camila. Entre certidões, registros e assinaturas, algo saltava aos olhos.
A certidão de nascimento de Camila havia sido alterada. O documento usado para registrar a união apresentava erros suspeitos que a colocavam como enteada de Álvaro, e não como neta. Esse detalhe, aparentemente pequeno, havia permitido que o cartório aceitasse o casamento sem levantar questionamentos. Para Henrique, era evidente que alguém havia manipulado as informações de forma intencional, e isso configurava fraude documental. Marlene ficou em silêncio por alguns segundos. O peso daquela revelação era avassalador. O marido e a neta não apenas haviam traído sua confiança, mas também tinham recorrido a uma farsa para conseguir legalizar a relação. Mas as descobertas não pararam por aí. Entre os papéis havia recibos de depósitos bancários feitos pouco antes do casamento, todos direcionados a um funcionário do cartório investigado. Era a prova clara de que não se tratava de um erro, mas sim de suborno. Henrique explicou que essas provas poderiam não apenas anular o casamento, mas também levar Álvaro e Camila a responder criminalmente. Para Dona Marlene, aquilo representava uma centelha de justiça em meio ao caos. No entanto, junto com a esperança veio o medo. Se já estava sofrendo ameaças apenas por iniciar o processo, o que poderia acontecer agora que haviam descoberto evidências concretas de corrupção? Enquanto guardava as cópias dos documentos em sua bolsa, Marlene sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Do lado de fora do escritório, um carro preto estava estacionado, com os vidros escuros, parado há tempo demais. Ela fingiu não perceber, mas soube naquele instante que estava sendo vigiada. A guerra que antes era apenas dentro da família, agora se tornava muito maior. E o próximo passo de Marlene seria o mais arriscado de todos: levar essas provas para as autoridades competentes. Com as provas em mãos, Dona Marlene decidiu que não havia mais espaço para hesitação. Na manhã seguinte, acompanhada pelo advogado, dirigiu-se ao fórum da cidade para protocolar a denúncia. O processo não seria mais apenas uma questão de anulação do casamento. Agora envolvia fraude documental, suborno e possível formação de quadrilha. A notícia, inevitavelmente, caiu como uma bomba. Em questão de dias, jornais locais noticiavam o caso. Manchetes chamativas estampavam as bancas. Homem casa com a própria neta após fraude em cartório. E escândalo de família choca a região. O assunto saiu do controle e ganhou repercussão nacional. Programas de TV e portais de notícias exploravam cada detalhe da história. A foto do casamento, antes restrita ao Facebook, foi reproduzida em sites, blogs e até em reportagens televisivas. A cidade pequena onde viviam tornou-se palco de jornalistas, curiosos e equipes de reportagem. Para Álvaro e Camila, a exposição foi devastadora. Amigos se afastaram. Conhecidos passaram a olhar com desprezo, e até os defensores mais ferrenhos começaram a silenciar. O casal que antes publicava fotos sorridentes nas redes, agora se escondia atrás das cortinas de casa, evitando qualquer contato com o mundo exterior. Já Marlene, apesar da dor e da vergonha, passou a ser vista como símbolo de coragem. Muitos admiravam sua postura em não se calar diante de uma situação tão absurda. Porém, junto com os aplausos, vieram também críticas. Alguns diziam que ela deveria lavar roupa suja em casa e que expor o caso só trazia mais humilhação para todos. Enquanto isso, as autoridades investigavam não apenas o casamento, mas também o cartório envolvido. Descobriram que não era o primeiro caso de irregularidades. Outros registros suspeitos vieram à tona, revelando uma rede de corrupção que se estendia para além daquela união polêmica. No centro de toda a tempestade, Dona Marlene seguia firme. A cada nova manchete, sentia o peso da exposição, mas também a certeza de que estava lutando por algo maior: a verdade. O processo, no entanto, estava apenas começando. A anulação ainda dependia de julgamento, e a tensão aumentava a cada audiência marcada. Os próximos passos definiriam não apenas o destino do casamento, mas o futuro de toda a família. Meses depois do início do processo, o julgamento finalmente aconteceu. O tribunal estava lotado. Familiares, curiosos, jornalistas e até estranhos que queriam ver de perto o desfecho daquele caso que havia chocado o país. Dona Marlene chegou com a postura firme, vestindo roupas simples, mas com o olhar decidido. Do outro lado,
Álvaro e Camila sentaram-se lado a lado, visivelmente abatidos. O homem, que antes ostentava confiança, parecia encolhido, e a jovem, que um dia exibia orgulho nas redes sociais, agora escondia o rosto dos flashes dos fotógrafos. O juiz apresentou as provas: a certidão adulterada, os depósitos bancários suspeitos, o histórico de irregularidades do cartório. Tudo estava documentado. O suborno foi confirmado, e a legalidade do casamento caiu por terra. A decisão foi firme. O matrimônio entre Álvaro e Camila foi oficialmente anulado. Além disso, o processo criminal seguiu em paralelo, colocando o marido e a neta como réus em investigação por falsidade ideológica e corrupção ativa. O cartório envolvido também foi fechado, e funcionários responderiam por fraude. A sala explodiu em murmúrios. Era o fim oficial daquela união escandalosa. Para Dona Marlene, o momento foi de alívio, mas também de dor. Nada apagaria a ferida aberta. O homem com quem dividiu a vida por décadas agora se tornava um estranho, marcado pela vergonha e pela desonra. E Camila, a neta que ela tanto amou, se tornava um símbolo de traição e ganância. Após a sentença, Marlene saiu do tribunal em silêncio. Não comemorou, não sorriu. Apenas caminhou lentamente até a porta, onde foi cercada por repórteres. Uma frase curta foi tudo o que ela disse. A verdade sempre aparece. Com o tempo, a poeira do escândalo começou a baixar. Álvaro se isolou, sem conseguir retomar a vida pública. Camila desapareceu das redes sociais e mudou-se para outra cidade, tentando recomeçar longe dos olhares acusadores. Já Dona Marlene, apesar das cicatrizes emocionais, seguiu em frente. Voltou à rotina simples, cercada por alguns familiares que permaneceram ao seu lado. Tornou-se uma figura respeitada na comunidade, lembrada como a mulher que não teve medo de enfrentar um dos maiores escândalos da região. A história, no entanto, continuou ecoando como um aviso. Por trás de fotos sorridentes e declarações de amor, podem existir segredos sombrios que mais cedo ou mais tarde vêm à tona. E para sempre, na memória daquela família, ficaria registrado o dia em que uma senhora descobriu pelo Facebook que o próprio marido havia se casado com a neta e decidiu enfrentar o escândalo até o fim.